Então você tem que se familiarizar com a palavra que você está lendo, com a Bíblia. É o primeiro jeito que Deus fala conosco. Se você não pegar essa dica, você nunca vai ouvir Deus. Senhor, eu creio que o Senhor está agindo e abençoado. Que todos lá em casa sejam abençoados com a paz, com a alegria, com a mudança de vida. Então, vamos abrir aqui a nossa Bíblia, porque nós temos que ver o que interessa para Deus é obediência. Se eu sou obediente é porque eu tenho confiança. Então, obediência e confiança andam juntos. Mas como eu vou obedecer a Deus? Eu falo de Deus, eu amo Deus, Jesus e tal, mas eu nem conheço Ele, né? Na verdade, porque eu ouvi falar que Jesus me salvou, que Ele morreu na cruz e tal, até leio aqui, mas eu não conheço Jesus. Para eu ter confiança nele, eu tenho que conhecê-lo. Você tem que conhecer Jesus. Uma vez que você confia no Senhor, você já está no passo da obediência. Porque você obedece, você confia. Então daí, você vai começar a ouvir Deus. Então, vamos ver aqui na Primeira Reis, o que é esse negócio de obediência. Isso é fantástico, essa passagem. Primeira Reis, capítulo 17. Nós vamos ver o que é obediência e o que é confiança. Isso pode te ajudar. É bom? Para você se posicionar na vida, na oração. Glória a Deus. Porque nós queremos mais de Deus. Você não quer mais? Sabe, nós temos de Deus o quanto nós buscamos. É isso aí. Quanto que você tem de Deus? Depende do quanto você busca. Porque busca é entrega de vida. Então você recebe. Tá? Não é o máximo isso? Ai, que tá aí, olha, é uma lista de reclamação e de terror. Então, não está com nada. Você não foi buscar nada. Você não está recebendo nada, certo? Não é bom você ter isso daí como parâmetro? Amém? Então, veja, 1 Reis, capítulo 17, nós vamos começar no versículo 8 e vamos até o versículo 16. Então, vamos ler juntos. Né? Nós vamos ver aqui a vida espiritual, a vida do Espírito, que é dominada pela palavra de Deus. É isso que tem que acontecer na sua vida. A vida espiritual dominada pela palavra de Deus. Sem palavra de Deus não tem vida espiritual. Amém? Então, glória a Deus. Por isso que você vai lendo, você tem que estudar a palavra. Mas não é na teologia, ficar comprando livros de teologia, de significados e de explicações teológicas do que é, porque não vai ter milagre nisso, tá? Deixa isso pra lá. Tá? Que uma certa hora você pode pegar, vamos dizer, o sinônimo de uma palavra que você não sabe. Isso pode. Mas não ficar estudando numa teologia que não efetua milagre. Tá? Então não perca tempo. Versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher, pode grifar isso, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que eu disse. Mas olha, primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará,
e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Porque estava tendo fome, hein? Na terra. Lembra que não chovia. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Isso aí, eles tiveram comida por 1 ano, que ainda levou 1 ano para chover. Então, é isso aí que tem que acontecer nas nossas vidas. Mas vamos prestar atenção. Essa mulher foi uma mulher específica, porque haviam muitas viúvas lá no local. Mas só tinha uma que Deus ia usá-la para abençoar a vida dela e a do profeta, para ele não passar fome. Porque veja que Deus cuida do servo dele, quando o servo dele é fiel ao Senhor, quando o servo é obediente, confia, faz o que ele quer, Deus cuida, sempre vai cuidar até o fim, até na dificuldade, até nos momentos antes de Jesus vir, que vai estar confuso, ele vai cuidar do servo, que é obediente e que confia, tá? Então, veja que é uma mulher específica, porque ele diz uma mulher. Então, de certo, com certeza, tinham muitas viúvas lá, mas só uma Deus pôde agir na vida dela. Então, veja o versículo 12. Ele falou, vai lá e faz isso, né? E ela disse, olha, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos, tá? Então ela estava juntando tudo o que ela tinha, que ia ser a última refeição, é só o que ela tinha. Aí no 13 Elias falou para ela, não temas, não vai acontecer isso. Que demais, gente. Quer dizer que nós temos que ter a palavra do Senhor para nós vivermos. Não é o que nós pensamos, não é o que nós estamos vendo no natural. É o que Deus fala, porque a palavra de Deus, ela é espírito. Jesus falou, minha palavra é espírito e verdade, tá? Então, aqui, ele diz, não temas, vai e faz o que eu digo, tá entendendo? Tem que ter obediência à palavra. Então, para que nós sejamos abençoados por Deus, nós precisamos saber primeiro o que a palavra de Deus diz. As pessoas querem ouvir Deus e ficam tentando ouvir Deus lá no testemunho interior, quando ainda não estão familiarizados com este canal. Então confundem com o próprio pensamento, com a própria vontade, com as próprias ideias e não dá certo. Achou que era Deus, mas não era, sabe disso? Aí eu pensei que fosse Deus, aí eu fui fundo, mas não era, não deu certo. Então, para que nós ouçamos Deus, esse é um conselho que eu dou para você. Primeira coisa que você tem que fazer é ouvir Deus através da Bíblia. Quando você está lendo a palavra, só ouça Deus falando para você aqui, ó. Não temas, faça o que eu digo. Ele está falando para vocês? Essa palavra é para mim, é para você, é para quem crê. Então você tem que aprender a ouvir Deus lendo a Bíblia. É por aí que você começa a ouvir Deus. É por aí que você começa a ficar firme na caminhada com Deus. Não ficou fácil isso? Foi bom essa dica? Então aleluia, agora você segue isso. Peraí, eu quero, hoje quando eu for ler a palavra, Deus me dá a palavra rema. Fala comigo na palavra, me deixe ver Jesus, me deixe ver a minha vida nisso. Como que você vai me abençoar? Você tem que orar isso quando você vai ler Bíblia. Todo dia você lê Bíblia. Então todo dia aquela palavra tem que te alimentar. Você tem que ouvir Deus falando lá. Foi o que eu disse, final de Romanos. Eu estava lendo os últimos capítulos de Romanos e Deus me chamou a atenção, eu fui meditar, ele não reclamou de nada, Paulo, ele não meteu a mão na cara de ninguém, ele não ficou reclamando de nada, ele estava simplesmente pregando a palavra onde ele foi. Foi tanta dificuldade para ele chegar em Roma, passou por tantas coisas, mas sempre com a visão e a palavra do Senhor. Então isso é ouvir Deus.
para o meu problema. É espiritual, por isso que eu preciso da Bíblia. Vocês estão me acompanhando? Está valendo isso? Amém. Mais uma dica, né? Faça favor. A Bíblia é cheia de dicas. Tá? A vida espiritual é cheia de dicas. Então não é natural isso. Isso é espiritual. Peraí, se eu estou lendo, finalizando Romanos, o Espírito Santo me mostra, escuta, ele não está reclamando de nada. Aonde você viu que ele está reclamando? Deus está falando. Então você tem que se familiarizar com a palavra que você está lendo, com a Bíblia. É o primeiro jeito que Deus fala conosco. Se você não pegar essa dica, você nunca vai ouvir Deus. Porque você vai querer ouvir com testemunho interior, que aquela voz audível, aquilo se aconteceu uma vez na tua vida. Porque, no geral, direto, Deus fala no testemunho interior. Mas como é muito próximo esse lugar com a minha mente, eu confundo, porque eu não tenho palavra estabelecida aqui, eu não estou ouvindo ele falar comigo aqui, então eu acho que é Deus e é o meu pensamento, e não dá pra dar certo, porque sou eu que estou falando comigo besteira. Hã? Tá valendo? Gente, que baita explicação essa do Espírito Santo, hein? Isso é o Espírito Santo, não sou eu. Ele que ensina essas coisas. Tá? Então, você está lendo Romanos, o que está valendo isso na tua vida? O que você está tirando? Qual é o extrato que você está tirando de lá? Hein? Qual é o extrato? Porque o que vale é o extrato. Depois vem as coisas ao redor acrescentando o extrato, dando mais qualificação ao extrato. Está me acompanhando? Amém. Hein? Tá voando? Não é demais? Então, isso que eu ouvi Deus. Então é óbvio que Deus fala para você, vai lá, faz isso, mas você tem que estar num lugar mais crescido espiritualmente para acontecer isso, tá? Tá valendo? Então aqui a mulher, mas primeiro, versículo 3, você tem que fazer o que eu vou dizer. Vai primeiro e faz para mim a comida e traz aqui. E depois, não é assim que se sobrar. Quando você obedecer, porque era uma palavra de Deus que estava saindo da boca dele. Então muitas vezes as pessoas também não reconhecem o profeta falando, que é Deus que está falando, porque não é obediente ao Espírito, a Deus. Quando você é obediente, seu Espírito sabe quando é Deus que está falando. Então por isso que é outro passo também que você tem que... Porque Deus fica testando a turma, todo mundo, para ver se está ou não, porque às vezes já está tocando trombeta por conta, que nem eu disse ontem, né? Já sabe tudo, faz tudo, está com tudo, está com tudo. Quando Deus fala, Deus não vai falar assim, opa, agora sou eu que estou... Não, não é nem sempre. Ele pode mandar uma palavra profética através de um ministro para ver se vai obedecer, se está ouvindo ou não. Se tem um ouvido sensível para Deus, mas é com a palavra. Se você tiver a palavra, você tem um ouvido sensível. Você obedece. Porque Deus está te testando para ver se você está com essa bola toda aí, que você obedece e faz tudo que Deus quer. Nem sempre. Aí vai ficar lá, parado, chocando. Porque ainda não abriu o olho. Nem o ouvido. Não obedeceu. Nem se mancou que é Deus. Porque acha que é a pessoa que está falando. Tem isso também. Tá? Então precisa estar afinado. Que nem aqui no caso, fala assim, é aquela palavra de Deus. Vem cá, esse homem aqui tá bom, profeta de Deus, mas não é Deus que está falando, é um homem. Não. Tá me ouvindo? Então, precisa estar afinado, tem que ter obediência, submissão. Senão Deus não vai fazer o milagre para te abençoar em todas as áreas da sua vida. Às vezes você não pode, talvez não queira, mas se obedecer, Deus abençoa e tira aquele mal-estar que estava lá, tá? Então, nós vimos aqui, aqui no versículo 9, que Elias, Deus falou para Elias, por isso que precisa saber o que Deus fala, vai atrás de uma mulher viúva, só a dica que ele deu, vai atrás de uma mulher viúva, em Sarepta. Só foi a dica que Deus deu. E ele foi. Eu disse, mas o Senhor tem tantas viúvas lá, não dá para o Senhor especificar um pouco? Não é por aí ficar discutindo com Deus, tá? Quem fica discutindo com Deus, ele
dá uma paradinha. Você ainda é criança, é teimoso, não tem Deus aí dentro. Então precisa parar com esse negócio de ficar discutindo com Deus. Tipo, Senhor, me deixa bem clara essa situação. Ou se você é guiado pelo Espírito Santo mesmo, você tem muita palavra aqui dentro, você levanta e faz. É o que eu faço, sempre foi assim. Às vezes ficava lá um dia difícil, chegava na hora do culto, eu já me arrumava, já saía, já vi, nunca ficou nada lá me amarrando, porque eu não vi, não, isso não existe. Sai, vai andando, já é o Espírito Santo que está levando. É isso aí, a vida é essa. Não tem nada que está me impedindo, nada, eu vou, acabou. Isso é a operação da palavra de Deus dentro do coração. Então você tem que chegar nesse lugar para servir a Deus. Quem quer servir a Deus? Então, a gente tem que ler muito Bíblia. Tem que ler muito Bíblia. Por que não faz esse treino aí que eu fiz? Um mês lendo todo santo dia, Romanos, 1 Coríntios, 2, é 3 horas. Direto. Que eram 3 horas seguidas. Então ele era das 7 às 10 da manhã. Escutei muitas vezes Elaine Homer falando, olha, mas eu estava lá meio que assim, eu sentei e disse, não, agora eu vou ler Bíblia 2 horas seguidas. Para quem não lê, isso daí é a mesma coisa que arrancar os cabelos, gente. Mas para quem não está acostumado, é muita coisa. Falei, pô, é por isso que essa mulher está cheia de poder, é isso aí que eu vou fazer. É por aí, gente, tem que ter Bíblia. Fica sonhando. Depois tem gente que fica orando em línguas, não tem Bíblia, vai naufragar na areia. Nadou, morreu afogado na areia. Por quê? Porque não tem palavra. Bíblia. Está cheio de estudo aqui. Todos os ensinos que eu trago aqui são estudos. Vai estudar. Vai ver se você está fazendo. Vai ver onde você está nisso. Tá? Então Deus escolheu uma única mulher. Aí então no versículo 14 ele diz, vamos ver o 14 agora. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então ele falou, primeiro eu vou comer, depois você vai comer com seu filho, e aí Deus vai fazer esse milagre, e você não vai passar fome. Ô gente, isso aqui contradiz qualquer mente. Mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é razão. Ninguém vai aceitar. O mundo não aceita. Mente natural não aceita. Pessoas que do seu convívio, que não estão nessa condição, vão te achar doido. Vão querer começar a criticar, te impedir para você não ir, porque você está andando na fé. Né? Porque isso aqui é totalmente espiritual. Né? Então, quando ele deu a ordem, olha, primeiro você vai dar comida para mim, e depois você vai comer, isso é interessante. Né? Aqui ele está falando de obediência e confiança. Né? Então, quando você lê essa passagem, você vai entender isso. Então, você tem que ser obediente em dar a sua vida ao Senhor. Primeiro para Ele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais lhe será dado. Entendeu isso? A sua vida tem que ser dele. É isso aí. Então Ele vai acrescentar tudo na sua vida. Por quê? Primeiro Ele vai ter que tirar, limpar o coração de tudo que é do mundo. Gosto do mundo. Quero ser rico, quero ter carrões, quero ter status, quero ser reconhecido, quero ter o melhor e pisar nos outros, porque eu não preciso amar ninguém, porque eu tenho, eu estou num grau alto. Deus precisa limpar isso tudo. Vocês estão acompanhando? Porque você pode ter e nem ter amor por aquilo que você tem. Tem porque é Deus que acrescentou para você aquilo. Porque Ele é que tem que ser a essência da sua vida. Então, a pessoa carnal, ela só quer conquistas naturais. Não quer Deus. Está apoiado no que é do mundo. Só que quando aquilo cair, cai junto e é Deus. Fica sem Deus também. Entende isso? Então, é por aí, né? Tem que mudar o coração para Deus abençoar. Entendeu isso?
Enquanto você está querendo coisa do mundo para você ficar, você não vai ter, Deus não vai dar. De Deus não. Tipo, agora você está orando, eu não vou dar isso para você, porque você vai se perder. Porque você é carnal. Você vai me largar. Você vai andar atrás de coisas do mundo. Então, o assunto aqui foi para... Deus fez isso para sustentar, alimentar o profeta, o servo. E alimentou quem serviu o profeta, que obedeceu, que entendeu a função. A mulher, no caso, do que ela tinha que fazer. E por que que essa mulher foi escolhida por Deus? Porque ela, na verdade, aqui, quando Deus fala no versículo 9, vai atrás dessa mulher, dessa viúva, porque Deus sonda os corações, Ele conhece todos os corações de todo mundo, né? Então, assim, Ele fez com Abraão, Ele fez com Noé, tudo em tempos onde ninguém estava atrás de Deus, tempo das trevas. E, no entanto, tinha alguém que tinha no coração algo, um desejo por Deus. É igual essa mulher. Ela era especial, foi no caso, porque ela já tinha a palavra de Deus dentro dela, em servir o Senhor. Por isso que ele pôde fazer isso. Quando o profeta fala com ela, ela ela obedeceu, porque ela tinha aquilo, foi uma confirmação. Então ela disse, não, é Deus mesmo isso daí. Entendeu? Então é assim, sempre você tem a confirmação, quando é Deus mesmo falando. É o máximo isso. Então, é isso que aconteceu, né? Então, vamos ver aqui. Então, o que ele está mostrando aqui é obediência e confiança. Obediência a Deus. Ninguém perde nada em obedecer a Deus. Fica livre do mundo. Em nome de Jesus. E Pai, eu agradeço porque o Senhor está agindo com o seu poder, através da sua palavra, para curar os enfermos. Quem chegou aqui com enfermidade, com alguma dor, algum problema, Senhor, eu creio que a tua palavra liberada curou a enfermidade. Levou embora esse mal-estar, curou o coração triste, curou o desânimo, libertou, trouxe a fé, trouxe a coragem.